Bom dia a todos, meu nome é Pedro Veronese, eu sou estudante de engenharia mecânica aqui da USP de São Carlos, e minha pesquisa é chamada Calibração e Aplicação da Técnica em Termografia de Fluidos por Fluorescência Induzida por Laser, ou então LIF, como a gente chama na sigla em inglês. Basicamente, mede a temperatura de um fluido em função da luz. Quando a gente pensa em medir temperatura, a primeira coisa que a gente pensa, vem na nossa cabeça, é o termômetro, ou então termopares, termografias infravermelhas, bimetálicos, termorresistores, mas nenhum deles pode, por exemplo, me dizer a distribuição de temperaturas de uma gota quando ela atinge uma chapa aquecida. Com a LIF, a gente tem esse tipo de resultado aqui, que no caso é do Castanet. Basicamente, como é que funciona então a fluorescência? A gente dissolve moléculas fluorescentes no fluido que a gente quer estudar, e a gente joga um laser. Quando a gente joga um laser, a molécula absorve a energia e ela vai para o estado excitado. E ela quer voltar para o estado relaxado, então ela emite de volta essa energia. Essa energia, no caso da fluorescência, é justamente a luz da fluorescência. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na bunda do vagalume. Ou então, para quem lembra, as pulseiras que brilham no escuro das festinhas. Basicamente, então, como é que funciona a fluorescência? Ela depende de características do meio, que no caso é o que a gente quer medir, a temperatura do líquido, a pressão, esse tipo de coisa e também da molécula. E aqui é o nosso objetivo de estudo, entender como cada molécula funciona e responde em função à variação da temperatura, que é a nossa unidade que a gente quer, nosso objetivo, medir a temperatura do fluido. Para isso, então, é o que a gente chama de calibração. A gente vai testar vários corantes, variar a temperatura para eles e entender como é que esse sinal de fluorescência muda. Essa mudança, inclusive, é o que a gente chama de sensibilidade. Para isso, então, nós temos então, os espectros de cada corante. E, com essas informações, a gente pode, então, definir um modelo da temperatura em função da fluorescência. A temperatura do líquido em função do brilho da fluorescência. Para isso, a gente tem então esse arranjo que a gente tem uma cubeta com a mistura de líquido e corante, a gente tem termopar para a gente saber a temperatura, a gente tem o laser excitando e tudo isso está sobre uma chapa aquecedora justamente para aquecer o fluido. O colimador pega todo esse sinal de luz e leva para um computador, para justamente a gente poder ter os dados. Na prática, é isso aqui. A gente tem lá no meio a cubeta, sobre um porta-cubeta, que é só um suporte. Né? Aí a gente tem o colimador, a chapa aquecedora e o agitador magnético. A gente tem o laser e a gente tem também o espectrofotômetro, que é o que transfere esse sinal para o computador. E quando a gente fecha, então, aquele suporte, a gente põe os termopares. Aqui a gente tem alguns resultados. Nós temos, então, à esquerda, um corante que o sinal ele cai muito em função da temperatura, do aumento da temperatura. Na direita, o sinal ainda cai, mas é muito pouco, é praticamente neutro. No centro, desculpa. E na direita, o sinal sobe muito com a temperatura. Então, a gente tem aí diversos comportamentos até opostos em função da variação da temperatura. Quando a gente vai então calcular então a sensibilidade que a gente comentou de cada um deles, a gente tem essas curvas. E é justamente usando essa equação à direita que a gente consegue então calcular a temperatura do fluido a partir do sinal, que é o F de T, onde a gente tem uma medição de referência, que é quando a gente faz a medição medindo a temperatura, então a gente tem o sinal e a temperatura inicial. Então a gente faz isso ou na validação, antes de começar a aquecer, ou a gente faz na calibração. A gente compara aqui. À esquerda são as temperaturas, evolução em função do tempo, com a linha preta sendo a temperatura do termopar, medida por termopar, as bolinhas pretas sendo a temperatura da LIF, calculada com aquela medição de referência na validação, e em vermelho na calibração. Então, aqui na direita, que são os erros, a gente vê que quando a gente pega a vermelha, que é quando a gente está com a referência na calibração, essa diferença de arranjo óptico, entre outras coisas, causa aí um viés na medição. Mas quando a gente pega a medição de referência no mesmo momento que a gente vai começar o experimento, que é a validação, nosso resultado é incrivelmente bom. A gente está falando de em torno de meio grau Celsius, que para uma técnica desse padrão, com essas qualidades, é realmente muito bom e é o que tem na literatura. Então, se a gente tirar o colimador e botar uma câmera, o que a gente vai ver? A gente vai ver, então, aquela gota, no caso da gota, ou aqui, no caso da cubeta, que a gente tem exatamente como funciona essa variação de temperatura. A gente está aquecendo essa cubeta de baixo e a gente consegue ver todo o comportamento térmico da cubeta ao longo do tempo, justamente o que a gente queria com a LIF. Esse resultado, esse vídeo, nos permite, então, chegar às conclusões de que a técnica foi calibrada corretamente para medições de colimador, uma vez que a gente tem um erro de meio grau, e funciona muito bem para imaginamento, por causa desse último vídeo. E isso, então, quando a gente compara com a literatura, a gente sabe que os procedimentos eles estão sendo feitos de maneira correta, porque os resultados são coerentes. E, então, a gente consegue implementar essa técnica no grupo de pesquisa. Então, fica então, apenas com próximos passos aplicar essa técnica finalmente às gotas e aos jatos. Essas são minhas referências e meus agradecimentos. Obrigado, pessoal.